Voltando ao terceiro bloco. Vamos agora, então, para o direito à saúde. O direito à saúde está lá, no caput do artigo 6º, está nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, também está lá nos artigos 194 a 195, que fala do sistema da Seguridade Social, e como, por exemplo, em algumas leis infraconstitucionais, como a Lei Federal 8.142 de 90 e a Lei 8.080 de 90. Bom, o direito à saúde é outro direito relevante, né, com relação aos deveres do Estado, porque ele tem que tornar ela de forma universal e igualitária para todos nós, tá? É universal para todos nós, né? A saúde, gente, ela faz parte do sistema da Seguridade Social. O que é isso? É um conjunto integrado de ações, de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, esses três aqui compõem um sistema de seguridade social, que são ações de iniciativa tanto dos poderes públicos quanto da sociedade, ali o partilhamento, para assegurar esses direitos, tá? O dever de desenvolver as políticas públicas que visem a redução de doenças, promoção e a proteção e a recuperação da saúde, está lá no artigo 196, e é uma atribuição comum de todos os entes da federação. Ou seja, ela tem uma obrigação com relação à prestação dos serviços e ações para sua efetivação entre todos os entes federados de maneira solidária. Então, todo mundo responde igual, tá? União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios. Quando a atuação estatal, a atuação do Estado, for deficiente ou inexistente na implementação desse direito fundamental à saúde, autoriza qualquer pessoa, seja nacional ou estrangeira, porque a saúde é um direito de todos, né? Então, todos, inclusive os estrangeiros, a acionar o Poder Judiciário, então, que ele vai ser legítimo para interferir quando configurada hipótese injustificável de inércia estatal ou de abusividade também do Estado. Bom, falei para vocês exemplos dos medicamentos, vocês vão ver questões com relação às cirurgias que as pessoas precisam, a tratamentos, transplantes, muitas demandas judiciais com relação ao direito à saúde. O direito à saúde está previsto lá no artigo 196 da Constituição Federal como um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bom, direito de todos, ok? Já estamos carecas de saber disso. Dever do Estado, também já sabemos disso. Garantindo mediante políticas sociais e econômicas, ou seja, necessidade de formulação de políticas públicas que concretizem esse direito à saúde por meio de escolhas associativas, alocativas, né, distributivas, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, ou seja, uma prevenção, não é só para atuar quando precisar recuperar, mas também para prevenir. Exemplo, a quarentena é uma questão de saúde social, estamos isolados para evitar mais risco de doença e agravo dessa doença, certo? Um exemplo perfeito. Outro exemplo também é com relação ao mosquito da dengue, que os agentes passam nas casas, vendo se não tem água parada e tal, e faz isso ao SUS. Olha que lindo. É o nosso Sistema Único da Saúde. Está lá cuidando da nossa saúde, da prevenção à nossa saúde, tá bem? Regido pelo princípio do acesso universal e igualitário, vocês também sabem muito disso, né? Universal e igualdade. As ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, com relação a essa última, o direito à saúde, ela tem que se efetivar mediante algumas ações específicas e mediante amplas políticas públicas que vão visar a redução do risco de doença e de outros agravos, e também de pretensões formuladas e formuláveis, tanto poderão dizer respeito a atos concretos, como políticas e ações administrativas, que vão contribuir para a melhoria do sistema de saúde. E aí, a gente tem que incluir aqui proteção e recuperação, que é quando a pessoa já está doente, né?
Bom, vocês sabem o que é o SUS? O SUS é um sistema único de saúde, gente. A Constituição Federal estabelece um modelo básico de organização e de procedimento para a realização desse direito fundamental à saúde. Então, nos termos lá da nossa Constituição, as ações, todas as ações, todos os serviços de saúde que integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada, ou seja, tem uma divisão de competências com relação aos poderes, aos órgãos governamentais, né? Com direção em cada esfera de governo, voltada para o atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços essenciais, assegurando-se a participação da comunidade. Então, o que é o SUS, gente? É um sistema único, é um sistema único, unido, que vai tratar sobre toda a saúde no nosso Brasil, tá? É uma rede regionalizada, ou seja, cada região vai ter a sua, né? Não é uma coisa que está só lá, por exemplo, na capital, hierarquizada, né? Tem aí uma em cima da outra para a gente ter uma organização. É um sistema só, tá descentralizada, cada um tem sua competência, né? Não é todo mundo só lá respeitando o que a União fala. Enfim, isso é o Sistema Único de Saúde. Com relação a esse caráter regionalizado do SUS, a competência para cuidar da saúde, ela foi definida como comum aos entes da federação. Então, todo mundo é responsável pelo nosso Sistema Único de Saúde. O SUS ele é financiado pelos recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios e também de outras fontes, tá? E o SUS, gente, é uma coisa muito incrível do nosso país. Nem todos os países têm um Sistema Único de Saúde público, tá? O pessoal reclama do SUS, é bem bom. Simplesmente pelo fato de ele existir. Pode ser até que a gente não consiga todas as coisas, mas a gente tem meio de cobrar também pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque é dado a nós um sistema único de saúde, é dado a nós um direito à saúde. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que todo mundo ovaciona e adora, né? Eles não têm um sistema único de saúde pública. Eles... Bom, com relação ao... Tava falando dos Estados Unidos, né? Que todo mundo ovaciona muito e tal. Lá não tem um sistema de saúde pública. Ou você paga o seguro, ou você paga por cada coisa que você fizer, que se você precisar, que é muito caro. Então, é mais fácil pagar o seguro. E aí, ou seja, todo mundo é como se tivesse uma instituição privada, entendem? Então, assim, o SUS é algo muito importante do nosso país, é algo que muitos países não tem. Pode ser que não seja perfeito, mas olha, só da gente ter um sistema que está voltado à saúde pública, ou seja, quem dela necessitar pode se utilizar, já é sensacional, tá, gente? Então, assim, a gente tem também que valorizar ao que é do nosso país. A União, ela tem que contribuir com 15% da receita decorrente do exercício financeiro, os estados do Distrito Federal e os estados do Distrito Federal com 12% e os municípios com 15% com relação ao produto da arrecadação de determinados impostos e recursos, tá? Para a gente conseguir efetivar esse direito. Assim como no direito à educação, no direito à saúde, a gente também tem na iniciativa privada a possibilidade, né, de ter iniciativa privada. Então, apesar de ser obrigação do Estado, né, fornecer gratuitamente a saúde a todos, é livre para iniciativa privada se utilizar as instituições privadas que podem participar como complementação do SUS, tá? Mas sempre respeitando as diretrizes desse, tá? Então, assim, vai ser feito um contrato de direito público ou de convênio e eles têm que respeitar as diretrizes do SUS. Entidades filantrópicas e sem fins lucrativos vão ter preferência na prestação da atividade da saúde e com relação às instituições privadas com fins lucrativos, a Constituição Federal já vedou a destinação de recurso público, tá? Ou qualquer auxílio para elas. Então, se quiser seguir com fim lucrativo, não tem auxílio, né?
E com relação às filantrópicas e às sem fins lucrativos, elas vão ser ou por contrato de direito público ou por convênio. Daí sim elas vão poder receber auxílio, tá? Como é o caso do Hospital São José aqui, certo? Uma parte dele é pública e a outra parte é particular. A parte pública é feito com convênio a Igreja Católica, né? As freiras, enfim, não sei certinho explicar, tá? Mas enfim, daí recebe dinheiro do SUS de volta, né? Daquilo que for utilizado, o SUS repassa para elas. Isso aqui é o pagamento, mas enfim, tem o repasse. E uma questão importante é com relação ao transplante, que com a finalidade de regulamentar as condições e os requisitos que facilitem a remoção dos órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, assim como a processamento, a transfusão de sangue, etc., a Constituição impôs que o Congresso Nacional editasse uma lei que regulamentasse o assunto. Mas a própria Constituição de pronto já vedou qualquer, vetou, tá? É o certo. Qualquer tipo de comercialização sobre esse material, tá? Então, não pode simplesmente esses transplantes clandestinos aí, né? Inclusive tem penalização para quem fizer isso. E o STF, então, sobre esse tema, julgou constitucional a lei da biossegurança, que fala das células-troncos, que é com base nesse tema que a gente estudou lá com relação ao direito à vida. Bom, a Previdência Social está lá no artigo 6º, artigos 201 a 202, artigos 194 e 195, como exemplo também trouxe a Lei 8.213 de 1991. O que é a Previdência Social, gente? Ela é um seguro social, uma forma de seguro daquele que contribui. A Previdência Social, como eu já falei para vocês, ela faz parte do sistema da Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social, e ela é uma instituição pública que a principal função é de garantir a proteção ao trabalhador, contribuinte e a sua família, transferindo a eles uma renda sempre que houver uma perda da capacidade de trabalho, seja por doença, por invalidez, por idade avançada, aposentadoria, por morte ou desemprego involuntário, ou mesmo em razão de maternidade e reclusão, tá? Então, por ter esse caráter contributivo, ou seja, as prestações da Previdência dependem de contraprestações. Só vai receber esse seguro quem contraprestar, quem contribuir, tá bem? Então, a Previdência Social é um seguro, mas somente para aqueles que contribuírem. E ela vai auxiliar com todas as funções que eu falei para vocês. Bom, vocês vão estudar sobre a Previdência Social lá no Direito Previdenciário, na aula de Direito Previdenciário. Aí vocês vão lembrar de mim, certo? Mais uma vez, aí vocês vão lembrar de mim com relação aos direitos fundamentais, que eu falei para vocês que irradiava por toda a matéria. A gente viu muito na aula passada quantas questões cíveis e questões penais, né? Que a gente viu lá nos direitos individuais. Então, aí nas aulas vocês já vão poder lembrar de mim. E aqui na da Previdência Social, na aula de Direito Previdenciário, vocês também vão lembrar. Com relação à assistência social, também está lá no artigo 6º, lá onde fala assistência aos desamparados, artigos 203 a 204, 194 e 195, e um exemplo de lei infraconstitucional, eu trouxe a Lei Orgânica da Seguridade Social, que é o LOAS. Vocês também vão estudar ela lá no Direito Previdenciário. Como eu falei, ela também faz parte do sistema da Seguridade Social, ou seja, para que tenha Seguridade Social tem que ter saúde, tem que ter previdência e tem que ter assistência social. A assistência social é um direito para quem necessitar. Lembra que lá nos titulares a gente falou do caso em concreto, que era só para quem, alguns direitos era só para quem estava necessitando com relação aos direitos sociais? Olha aí, ó, assistência social é só para quem necessitar, né? Que não necessita, não tem necessidade, por exemplo, de receber de receber auxílio de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou o Bolsa Família, né? Se não está necessitando, não vai receber, tá? Independente de contribuição, então não precisa contribuir para receber para receber minha Bolsa Família, tá bem? É um exemplo, tá? Mas a assistência social tem muita coisa, gente. Necessitados aqui são aqueles que não possuem condição de garantir um mínimo existencial.
por diversas coisas. Pode ser, inclusive, com relação ao financeiro, tá? Mas não necessariamente é só sobre isso. Todas as determinadas outros direitos que são essenciais para um mínimo existencial, eles podem ser assegurados aqui, tentar ser assegurados aqui pela assistência social, tá? Você deve ter ouvido muito falar da assistência social. Envolve os CRAS, os CREAS, por exemplo, uma casa-lar, né, que abriga crianças e adolescentes que estão com os poder familiar suspenso ou extinto, enfim, vai vindo mais exemplos, eu vou falando para vocês. Todos esses são regulamentados pela assistência social, tá? Não é que necessariamente é o serviço social que faz, mas são regulamentados. A assistência social está intimamente vinculada ao reconhecimento de que o Estado, ele tem, gente, que assegurar ao menos condições básicas de existência aos seus cidadãos, cumprindo com seus objetivos fundamentais, que é de erradicar a pobreza e a marginalização, e efetivando um dos fundamentos centrais do texto constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. O artigo 1º lá da LOAS fala que a assistência social é um direito do cidadão, dever do Estado, isto é, uma política de seguridade social não contributiva que provém, né, os mínimos sociais, realizado através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento à necessidade básica do indivíduo. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, estabelecidos lá no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base em duas diretrizes. Uma, descentralização político-administrativa, ou seja, é a divisão das competências, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como entidades beneficentes e assistência social. Entidades beneficentes. Citei agora aqui uma casa-lar, certo? Que é de iniciativa privada e faz, né, serviço social, que é de cuidar das crianças e tal, e está aqui, então, em parceria com o Estado, nesse dever do Estado, né, que era de assistência social. E a outra diretriz é a participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e controle das ações em todos os níveis, não em rodos. Deixa eu anotar aqui para arrumar. A Casa Guido, não sei se vocês conhecem também, aqui em Criciúma, é outro exemplo. Enfim, a assistência social é incrível, tá, gente? Muito incrível mesmo, tem diversos setores. Todo município tem que ter um setor da assistência social que vai auxiliar as pessoas, então quem estiver necessitando tem que se dirigir ao setor da assistência social do município, ou ao CRAS ou ao CREAS, tem diversos programas dentro dos CRAS e dos CREAS, tá? Enfim. Os objetivos da assistência social são proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover sua própria manutenção ou de tê-la provido por sua família, conforme dispuser a lei. O que acontece? Tem gente que não conseguiu contribuir, né? Ou, sei lá, desconhecia, e aí já chegou numa idade que não consegue mais trabalhar, ou possui alguma deficiência que não é aceita em lugar nenhum, e aí faz o quê? Morre de fome? Passa necessidade em casa? Né? A assistência social está aí para auxiliar, porque daí tem caráter não contributivo, tá? Com relação a crianças e adolescentes, já dei vários exemplos para vocês, a família também, né, se necessário for, enfim. Com relação ao direito à alimentação, tá lá também no artigo 6º, caput, e um exemplo de outro lugar é na Lei 11.346, que é a lei que instituiu o SISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Bom, o direito à alimentação se vê como um direito que integra o mínimo existencial, porque sem comer a gente não consegue fazer nada, né, gente? E é muito importante, só para vocês saberem basicamente sobre esse direito,
que existe uma distinção entre o direito à alimentação e o direito de ser alimentado. O direito à alimentação, que é o que está aqui na Constituição, é o direito de alimentar-se de forma digna, ou seja, espera-se que os cidadãos satisfaçam as suas próprias necessidades com o seu próprio esforço, bem assim, utilizando seus meios disponíveis. Um exemplo é o salário mínimo. O salário mínimo ele é calculado a ponto de a pessoa conseguir ter todas as necessidades básicas. Por exemplo, uma alimentação digna, tá bem? Então, assim, a pessoa vai trabalhar com seu esforço e ela tem garantido lá aqui na Constituição o mínimo do salário mínimo para aquele que tem salário, enfim, o mínimo é o salário mínimo, tá? E aí, esse salário mínimo ele já é programado justamente para que a pessoa consiga, com seu esforço, satisfazer as próprias necessidades. Então, olha aí, o salário mínimo, que é um direito fundamental do trabalhador, ele está completamente ligado, ele é estabelecido de uma forma a garantir outro direito fundamental, que é o da alimentação, tá? Então, assim, não é o direito de ser alimentado, o Estado não tem que levar comida na tua casa. É o direito à alimentação, que é aquele que a pessoa vai se alimentar de forma digna, através do seu esforço e para satisfazer suas próprias necessidades, tá? Utilizando seus meios disponíveis. E aí, como eu falei, o exemplo é o salário mínimo, de que ele já é computado para que satisfaça isso, e a pessoa que trabalha, ela vai receber no mínimo um salário mínimo, trabalha, enfim, tem as condições lá, vai receber no mínimo o salário mínimo, que já está analisando essa questão. O Estado não vai levar comida na sua casa, tá, gente? Não confundam esse direito. Outro direito é o da moradia. O direito à moradia está lá no artigo 6º, também a gente pode encontrar em outros dispositivos da Constituição. A Constituição traz a moradia como um direito social, mas também indica que ela está incluída entre as necessidades vitais básicas de um trabalhador e da sua família, né? Chega, precisa descansar, enfim. Aponta ainda a moradia como uma política pública e estabelece a competência comum, de todo mundo, da União, Estados-membros, municípios, para promover os programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, que está lá no artigo 23. Bom, como um direito fundamental, o direito à moradia possui tanto uma natureza negativa como uma natureza positiva. Mas antes de falar disso, eu queria falar para vocês que o direito à moradia não é simplesmente todo mundo ter uma casa, certo? O direito à moradia envolve diversas questões relacionadas à moradia. E por isso que eles têm essa natureza negativa e a natureza positiva. Então, em relação à natureza negativa, é um direito de defesa. O direito à moradia, ela impede que o indivíduo seja arbitrariamente privado de possuir uma moradia digna. Então, por exemplo, a proibição da penhora do chamado bem de família. Gente, se você só tem uma casa, por exemplo, a gente tem casa aqui e uma casa na praia, né? E aí tem uma dívida, pode penhorar a casa da praia. Mas se só tem uma casa e não tem outro bem, a casa não vai ser penhorada. Porque você tem direito fundamental à moradia. Isso está lá na Lei 8.009 de 99, que é um exemplo de lei infraconstitucional com relação à moradia, que protege o bem de família. Tá, professora, mas eu sou solteira e moro sozinha. Você é família. Você sozinha é uma família para você, ok? Se você só tem um imóvel e você tem uma dívida, certo é pagar a dívida, né, gente? Mas enfim, não conseguiu pagar, né? Tá com problema, tá com dificuldade. Se você tem um imóvel, ele não vai ser penhorado justamente para resguardar esse direito fundamental à moradia. E a natureza positiva do direito à moradia, ele se apresenta em prestações fáticas e normativas que vão se traduzir em medidas de proteção de caráter organizatório e procedimental, como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que está na Lei 10.257. Ela traça diretrizes gerais da política urbana, dando um importante passo para a garantia do direito à moradia digna do Brasil, e implementou alguns instrumentos que visam sua concretização em prática. Então, olha que legal, gente. Tipo assim, o direito à educação não é só o direito à educação, envolve toda a questão da alimentar, transporte, etc. A saúde não é só o direito à saúde, sabe? Enfim, assistência social, previdência, moradia, alimentação,
tudo envolve diversas questões, não é simplesmente ter uma casa, ela tem que ter saneamento básico, né? O Estado tem que dar um saneamento básico, você tem que ter água potável, certo? Para tomar seu banho, para fazer sua comida, entende? Então, assim, são diversas questões que estão envolvendo o direito fundamental à moradia, não é simplesmente o direito de ter uma casa, né? E aqueles que não podem, né, ter nem pagar um aluguel e tal, porque morar de aluguel também tem uma moradia, tá, gente? E aí, né, então, situação de rua, normalmente nos municípios tem aqueles albergues, né, para as pessoas passarem a noite, etc. Enfim, com relação ao direito à moradia, a gente pode falar também dos programas federais Minha Casa Minha Vida, né, que veio para facilitar isso, para as pessoas que não têm condição, não tinham condição de ter uma casa própria, ter uma facilitação de crédito para ter, então, garantido seu direito fundamental à moradia. Com relação ao transporte, eu só encontrei ele, assim, como direito, né, não, enfim, lá no artigo 6º. Tem outros dispositivos da Constituição que falam dele, mas não falando sobre o direito, né? Falando da divisão de competência e tal. O transporte, gente, ele foi um direito fundamental que foi incluído, foi acrescido no rol dos direitos do artigo 6º pela Emenda Constitucional 90 de 2015. Então, olha que recente. Não faz nem 5 anos direito, está fazendo 5 anos agora que o transporte foi incluído como um direito fundamental. Bom, a inserção desse direito guarda uma sintonia muito grande com o objetivo da gente assegurar a todo mundo uma efetiva fruição dos direitos, sejam eles fundamentais ou não. Porque, assim, o transporte, ele auxilia... Minha cachorrinha. O transporte, ele auxilia, por exemplo, no acesso ao local de trabalho, ao acesso ao estabelecimento de ensino, aos serviços de saúde e outros serviços essenciais, como lazer, o exercício do direito político, entre outros. Olha só, como é que uma pessoa que não tem carro vai trabalhar do outro lado da cidade? Como é que uma pessoa que não tem carro vai levar seus filhos na escola se a escola não é perto da sua casa? Como que uma pessoa vai passando mal, vai ir lá de um bairro andando até o centro, que é onde está o hospital, a pé, ruim. Como que ela vai andar quilômetros para chegar? Vai morrer no meio do caminho, né? Então, assim, como uma pessoa vai votar se ela não tem carro para sair lá do meio do seu bairro e ir até algum local de votação, que normalmente são nas escolas e tal? Como que a pessoa vai fazer isso se não tiver o transporte, certo? Então, assim, o transporte nem sempre é gratuito, né? Depende da situação. Ele tem redução de taxas, né, para a proteção de alguns grupos, e normalmente ele é feito em parceria com uma instituição privada, e aí o Estado, né, ele auxilia com verbas, e por isso que a tarifa do transporte público fica pequena, certo? E o direito ao transporte, olha como é grande, não é simplesmente ter um ônibus. A gente pensa no transporte para a pessoa trabalhar, para a pessoa estudar, para a pessoa ir no hospital, para a pessoa ir ter um lazer, para a pessoa votar. Olha que incrível, um único direito fundamental. É isso que eu quero que vocês entendam, sabe? A essência de cada um desses direitos. Ele também traz uma especial consideração com as pessoas com deficiência e aos idosos. Olha só, gente, como uma pessoa com deficiência vai chegar num ponto de ônibus que não tem uma rampa, que é só escada? Como uma pessoa com deficiência vai subir para chegar em cima no terminal central, enfim, se não tiver um elevador, se não tiver uma escada rolante? Como é que um idoso também vai acessar, né, com toda a dificuldade de mobilidade que alguns têm, sem uma escada rolante ou um elevador? Como que... Então, não estou pensando só no ônibus, estou pensando na estrutura lá da onde você pega um ônibus, por exemplo, também, ou trem, ou metrô, etc. É que aqui a gente não tem metrô, né, então fica mais difícil. Como que uma pessoa com deficiência que usa cadeira de rodas vai chegar no ônibus, vai entrar, não vai ter um lugar para ela ficar parada com a cadeira de rodas dela. Então, assim, ela vai ficar no meio do corredor, daí vai entrar outras pessoas, vão empurrar e tal. Hoje não, hoje tem lá aquele ambiente para a pessoa se encostar, prender a cadeira para não freio, né, não sair andando, enfim. Porque aí tem a reserva também
de vagas para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiência, para as gestantes ou mulheres ou pessoas com bebê de colo e tal, né? Tudo isso pensando nessa consideração com essas pessoas que estão com alguma dificuldade. Então, assim, esse direito fundamental ao transporte ele envolve diversos outros direitos fundamentais, tá? E ele se insere no rol dos direitos e deveres associados ao mínimo existencial para muitos autores, porque ele traz essas condições materiais indispensáveis para a fruição de uma vida com dignidade, tá? Bom, vou encerrar esse aqui e vamos para o nosso quarto bloco.